A paz, Senhor, amados, nessa manhã eu quero meditar mais uma vez sobre as 7 afirmações de Cristo no Evangelho de João, quando Cristo diz: Eu sou. E hoje eu quero meditar a afirmação do capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não entrando ali na questão do diálogo que ele está tendo com seus discípulos, com Felipe, Tomé e os outros, mas entrando na profundidade dessa afirmação, quando Cristo se diz ser o caminho. Cristo, ele está agora iniciando, né? Claro, prestes a iniciar e inaugurar a nova aliança depois da sua morte. Mas antes de Cristo, então, havia os sacerdotes e o sumo sacerdote que faziam um caminho, e esse caminho ele tinha ali uma tipologia, um modelo na terra, quando Deus mostra para Moisés o santuário e manda que ele crie, ele faça, na verdade, conforme ele viu. Por isso que a Bíblia fala que a lei, todos aqueles cerimoniais que apontavam para Cristo eram modelos. Né? O tabernáculo ele era uma réplica do céu. E quando nós olhamos para isso, vamos compreender como que se dava o caminho da velha aliança. Então, havia um dia especial, o dia do Yom Kippur, que era feito um dia no ano, era o 10º dia do 7º mês, em que o sumo sacerdote ele iria fazer expiação por ele e pelo povo. Então era um dia de quebrantamento, um dia de arrependimento, era um dia especial. E o sumo sacerdote não podia mais, depois, ali no capítulo 16 de Levítico, logo no início, Deus ele vai restringir o acesso ao Santíssimo Lugar por conta daquilo que aconteceu com Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Porque para entrar no Santíssimo Lugar não poderia ser de qualquer jeito, deveria ter todo um protocolo. Todas as instruções deveriam ser feitas à risca. Tanto que um sumo sacerdote, para ele fazer esse serviço, ele teria que ter certeza de que ele sabia de fato o como e o que ele estava fazendo. Então, nesse dia, o sumo sacerdote ele iria fazer expiação oferecendo a Deus um bezerro por ele e pela sua família. E um bode, então o povo trazia 2 bodes. Então, um seria oferecido ali e o outro seria o expiatório que seria levado para o deserto. É interessante quando eu vejo isso, porque sempre Deus vai cobrar mais daquele que é o líder, né? Então, para o sumo sacerdote, era exigido uma oferta muito maior, que era um bezerro. E quanto mais é dado, mais é cobrado. A justiça de Deus vai sempre vir por cima e não por baixo. Quando Jesus ele corrige os fariseus, ele está corrigindo a elite, a autoridade espiritual. Então sempre Deus vai cobrar mais do cabeça, porque isso é justo. Então, quem muito é dado, então quem é dado a palavra de ensinamento, quem é dado a palavra, que ele tenha reverência de pregar somente aquilo que Deus quer e que ele pregue aquilo que vai glorificar Deus e não glorificar o homem. Mas voltando ainda nesse caminho, então nesse caminho que o sacerdote, o sumo sacerdote fazia, então ele iria passar ali pelo altar de bronze que ficava no átrio, que era a parte externa do templo. Ele iria se lavasse ali na bacia de bronze, lavar as mãos, os pés, para que ele pudesse entrar. Ele teria que estar com as roupas naquele dia era uma roupa especial. Então, ali o que era sacrificado ali
no altar de bronze, ele pegava o sangue, e esse sangue ele teria que levar, assim como a brasa que era produzida lá no altar de bronze do sacrifício lá fora, ele trazia, teria que ser esse fogo, essa brasa, que deveria ser aquela que seria do incenso lá no altar do incensário, aquele de ouro lá de dentro do santo lugar. E esse sangue seria aspergido lá dentro, lá havia as pontas do altar, onde iriam ser ali aspergido aquele sangue. E depois ele teria, para que ele pudesse, depois de oferecer um incenso, isso já oferecendo por ele e depois pelo povo, ele iria entrar no Santíssimo Lugar, ali em meio à fumaça do incenso. Então ali ele teria que aspergir também o sangue ali sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança havia a lei, a verdade de Deus. Cristo é a verdade. A lei era a verdade revelada. Cristo é a verdade, ele é a própria palavra, o verbo divino. Dentro também da arca havia ali a vara de Arão, que havia ali frutificado ali de forma sobrenatural, e também havia dentro da arca um pote contendo o maná como testemunho do que Deus fez lá no deserto. Então, diante de tudo aquilo, Deus se manifestava na Shekinah, Deus se agradava, então era a aprovação, era o dia do perdão. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos, nossos pecados, mas quando nós somos perdoados, ali em Romanos 5, Cristo, ele fez o quê? Ele reconciliou-nos com o Pai. Quando ele se tornou ali, não de forma física, mas sendo ele a oferta especial, extraordinária, tá? Maravilhosa e única, perfeita, quando ele se doa por nós, então ele faz esse plano, ele cumpre esse plano de aceitação. Nós não chegamos diante de Deus por mérito, mas diante dos méritos de Cristo. Então, é o dia do perdão. Cristo, ele é o caminho. Somente através dele é que podemos nos chegar ao Pai. Os sumos sacerdotes foram muitos, fizeram esse caminho, mas esse caminho não era perfeito, era apenas um modelo que Deus estabeleceu para purificar tanto o santuário naquele dia, como o próprio sumo sacerdote, porque ele era pecador. Mas a Bíblia fala que Cristo, lá no capítulo 4 de Hebreus, a partir do versículo 14, ele foi como nós, mas ele não pecou, foi o único. Ele é o sumo sacerdote eterno. Outra coisa que nós aprendemos, que ele é sumo sacerdote eterno, os outros eram temporais. Hebreus 7, versículo 17, Hebreus 5:10, segunda a ordem de Melquisedeque. Então, na cruz do Calvário, ele fez uma única oferta, cabal, não há necessidade de outra. E ali se estabeleceu uma nova aliança. Logo, a primeira se tornando obsoleta, desnecessária, porque Cristo já fez essa obra por nós. Ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, versículo 2, isso é uma referência ao propiciatório, que havia ali ali a tampa da arca, onde era ali aspergido o sangue, 7 vezes. Então ali Deus perdoava o povo e o povo ficava feliz. Depois de todo o quebrantamento, depois de toda aquela comoção, arrependimento, então quando o sumo sacerdote voltava vivo, né, porque se ele cometesse algum erro, ele poderia morrer naquele ato. Então quando ele voltava, o povo ficava feliz. Por quê? Porque Deus tinha perdoado o povo, então Deus estava satisfeito. Então quando Cristo morreu lá na cruz, ele rasgou, e houve ali um rasgo, isso literal, do véu, agora já no templo de Salomão, porque houve primeiro o tabernáculo, e depois, quando Salomão ele governa, ele vai fazer um templo suntuoso, e ele vai recriar ali toda
aquele modelo do tabernáculo, mas agora de forma mais ampla. E quando Jesus, e esse nem é mais o templo de Salomão, já o templo de Salomão foi destruído, depois ele foi restaurado. Mas não foi como de outrora, mas agora, já no tempo do rei Herodes, ele aumentou esse templo. Só que os sumos sacerdotes já não eram mais como antes, já não eram mais estabelecidos como Deus. Havia ali uma barganha para que fosse, e não havia mais todo aquele cuidado que se havia no passado. Nós não podemos perder o cuidado para entrar na presença de Deus. Não é o fato de Cristo ter morrido por nós que temos que viver de qualquer jeito e entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Precisamos cuidar. Por isso que a Bíblia fala, assim como o nosso Pai Celestial é santo, sejam santos. Nós precisamos ter santidade. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e ao mesmo tempo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é porque estamos no tempo da graça que vamos viver de qualquer jeito. Então, Mateus 27:28, Cristo, então houve ali um rasgo do templo, do véu que separava, era o véu da separação. Então Cristo nos abriu um novo e vivo caminho, está escrito em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 21, através do seu sangue. Por quê? Porque o sangue, não havia remissão sem derramamento de sangue. Perdão de pecado era feito com derramamento de sangue. Sendo Cristo a oferta perfeita, então, uma única vez no sacrifício vicário, ele derramou seu sangue por nós, e hoje nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho. Não conforme a tribo ali de Levi fazia, não como a descendência de Arão, porque Cristo não era da descendência, ele era da tribo de Judá. Mas por esse novo e vivo caminho, nós podemos entrar diante de Deus, porque ele é o nosso remidor. Podemos entrar com ousadia, sem receio, sem medo, sem aquele medo que Isaías teve no capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus ali no templo, e ele vê os serafins dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele fala, ai de mim, porque vou morrer, porque vou perecer. Porque o homem não pode entrar diante de Deus por mérito próprio. Quando nós entramos, temos medo de morrer, porque sabemos que somos falhos. Entramos por aquilo que Cristo fez. E evangelho verdadeiro, ele glorifica Cristo, não o homem. As pessoas têm falado muito de si, nós não temos que falar de nós. Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, ele não falaria do homem, ele nem falaria do Espírito Santo, ele falaria do Filho, ele glorificaria o Filho, ele faria lembrar tudo que o Filho nos ensinou. Então, se o homem está falando de si mesmo, enaltecendo a si mesmo, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele veio para glorificar o Filho de Deus. Então, isso nunca está baseado em nós. Então, entremos com ousadia diante dos santos e dos santos, Hebreus 4, do versículo 14 ao 16. Então, entremos com ousadia, com toda a confiança, com a confiança de que seremos alcançados ou aceitos no tempo oportuno. Então, Cristo é o caminho de volta para o Pai. Ele é a verdade. Não a Torá ali nas pedras, mas ele é a própria palavra de Deus. Ele é a verdade revelada. Ele é o Verbo encarnado. Ele revelou a verdade do Pai. E ele é a vida, ele é a luz dos homens, ele é a vida, porque quando somos perdoados por Deus, temos vida e somos reconciliados com o Pai. Fique com essa palavra, que nós possamos nos aproximar do Pai através do Filho, somente. Fiquem com Deus, a paz, Senhor, e glória a Deus por causa do Filho que fez tudo isso por nós.